O outono em Buenos Aires costuma tingir as ruas de tons alaranjados e cobrir o asfalto com um tapete de folhas secas que estalam sob os pés dos apressados. No bairro de San Telmo, onde o tempo parece ter decidido caminhar mais devagar, a arquitetura colonial sussurra segredos de épocas douradas. Era ali que Martina passava a maior parte de seus dias. Arquiteta especializada em restauração histórica, ela via cada rachadura em um casarão antigo não como um defeito, mas como uma cicatriz de uma história que merecia ser preservada. Martina era conhecida por sua determinação inabalável e por um temperamento que muitos descreviam como gélido, mas que, na verdade, era apenas o escudo de uma mulher que aprendeu cedo que o mundo não perdoa os fracos. Do outro lado da Avenida 9 de Julho, em um escritório envidraçado de Puerto Madeiro que parecia tocar o céu, Bautista observava o horizonte com o olhar de quem domina o destino. Advogado de renome, especializado em grandes incorporações imobiliárias, ele era o homem que transformava sonhos de concreto em lucros exorbitantes. Para Bautista, o passado era apenas um obstáculo para o progresso. Ele era o oposto direto de Martina, charmoso, articulado e implacável. O destino, com seu senso de humor irônico, decidiu cruzar os caminhos desses dois polos opostos em uma manhã cinzenta, diante do antigo Teatro de Los Olvidados, um ícone decadente que Martina jurou proteger e que Bautista tinha a missão de demolir. Você não tem o direito de entrar aqui com esses papéis e decidir que 100 anos de cultura podem ser reduzidos a escombros em uma tarde. Este teatro é a alma deste bairro. O que você chama de alma, eu chamo de risco estrutural e desperdício de espaço urbano, Martina. Buenos Aires precisa respirar o novo. Este lugar é um cadáver que você se recusa a enterrar. O primeiro encontro foi marcado por faíscas que poderiam ter incendiado o teatro antes mesmo das máquinas chegarem. Martina olhava para Bautista com um desprezo que ele raramente recebia. Ele, por sua vez, sentia uma irritação crescente diante daquela mulher que não se deixava intimidar pelo seu terno caro ou pelo seu tom de voz autoritário. A disputa judicial que se seguiu transformou-se em uma guerra pessoal. Eles se enfrentavam em audiências, trocavam farpas em reuniões de conciliação e se monitoravam como dois generais em campos de batalha opostos. No entanto, o destino gosta de pregar peças naqueles que se julgam donos da razão. Durante uma inspeção técnica obrigatória no subsolo do teatro, uma forte tempestade, daquelas que inundam Buenos Aires em poucos minutos, causou uma pane no sistema elétrico e um pequeno desabamento na saída de emergência. Martina e Bautista ficaram presos na escuridão úmida do teatro, cercados pelo cheiro de poeira e madeira antiga. O silêncio que se seguiu ao estrondo do desabamento era pesado, interrompido apenas pelo som da chuva torrencial do lado de fora. Isso só pode ser uma piada de péssimo gosto. Você disse que este lugar era seguro para uma inspeção. Eu disse que a estrutura era sólida, não que o sistema elétrico de 1940 aguentaria o maior temporal da década. Guarde sua arrogância para os tribunais, Bautista. Aqui embaixo, ela não serve para nada. Martina ligou a lanterna do celular, revelando o rosto tenso de Bautista. Pela primeira vez, ela viu uma rachadura na máscara de perfeição dele. Havia um leve tremor em suas mãos e sua respiração estava ofegante. O homem que parecia ter o mundo sob controle estava visivelmente desconfortável com a claustrofobia do ambiente. Você está bem? Sua respiração está curta. Estou ótimo. Só não gosto de perder tempo em buracos úmidos enquanto tenho contratos para assinar. Mentira. Você está tendo uma crise de ansiedade. Sente-se aqui, agora. O ar circula, só precisamos esperar a equipe de resgate chegar quando o alarme de segurança for acionado remotamente. Contra sua própria vontade, Bautista obedeceu. Ele se sentou no chão de pedra, encostado em uma coluna de mármore frio. Martina sentou-se a uma distância prudente, mas não o deixou sozinho no escuro. Para distraí-lo, ela começou a falar sobre a história do teatro, contando sobre as óperas que ali foram encenadas e sobre os amores proibidos que floresceram nos camarotes. Sua voz, normalmente rígida, adquiriu um tom suave e melódico que agia como um bálsamo para os nervos de Bautista. Por que você se importa tanto com isso? É só um prédio. Meu avô foi o cenógrafo deste teatro.
Ele conheceu minha avó aqui, enquanto ela costurava os figurinos. Para você, são apenas tijolos. Para mim, é a prova de que algo bonito pode durar para sempre, se alguém se importar o suficiente para cuidar. E você? Por que quer destruir tudo que toca? Eu não destruo. Eu construo. Meu pai perdeu tudo o que tínhamos porque se apegou a propriedades que não rendiam nada. Moramos de favor em casas que estavam caindo aos pedaços. Eu prometi a mim mesmo que nunca deixaria o passado me puxar para baixo novamente. O progresso é a única segurança que existe. Naquela noite, entre as sombras do subsolo, a inimizade começou a sofrer uma mutação lenta. Eles descobriram que ambos eram movidos por feridas do passado, apenas as tratavam de formas opostas. Quando o resgate finalmente chegou, horas depois, eles saíram para a luz da manhã não como aliados, mas como adversários que, agora, conheciam os pontos fracos um do outro. E isso, de alguma forma, era muito mais perigoso. As semanas seguintes foram um borrão de sentimentos conflitantes. Bautista deu ordens para adiar o início das obras, alegando necessidades de novos estudos de solo, algo que sua empresa estranhou profundamente. Martina, por sua vez, via-se parando em frente ao prédio de Puerto Madero, observando as luzes do escritório de Bautista, questionando-se por que a imagem dele não saía de sua cabeça. O ponto de ruptura aconteceu em uma milonga tradicional no bairro de Boedo. Martina costumava ir lá para clarear as ideias. Para sua surpresa total, ela encontrou Bautista sentado em uma mesa de canto, observando os casais dançarem. Ele não usava terno, mas uma camisa escura com os primeiros botões abertos, parecendo mais humano e, ao mesmo tempo, mais atraente do que ela gostaria de admitir. O que o rei do progresso faz em um lugar onde o tempo parou em 1950? Talvez eu estivesse procurando por algo que não fosse feito de vidro e aço. E talvez eu soubesse que você estaria aqui. Você me seguiu? Eu preferiria chamar de um encontro do destino provocado por uma pesquisa de hábitos. Martina, eu não consigo parar de pensar naquele teatro. E não consigo parar de pensar em você. O som do bandoneon começou a chorar uma melodia profunda de Astor Piazzolla. Sem dizer uma palavra, Bautista estendeu a mão. Era um desafio e um convite. Martina aceitou. Quando ele a puxou para perto, o mundo ao redor desapareceu. O tango é uma dança de conflito e paixão, e eles eram a personificação disso. Cada passo era uma conversa, cada giro era uma concessão. O corpo de Martina se encaixava no de Bautista como se tivessem sido feitos sob medida um para o outro. O ódio que antes sentiam havia se transformado em um desejo avassalador que ambos tentavam, inutilmente, negar. Eu não quero mais ser seu inimigo, Martina. Mas nós estamos em lados opostos de um abismo, Bautista. Como você espera que isso funcione? Eu vou salvar o seu teatro. Vou propor um projeto híbrido. Manteremos a estrutura original, o palco, a alma. E construiremos um centro cultural financiado por um fundo de preservação. Eu já comecei a redigir a proposta. Vou colocar minha carreira em risco por isso. Martina parou no meio da pista de dança, olhando nos olhos dele. Ela viu sinceridade, algo que raramente encontrava no mundo corporativo. Ela percebeu que aquele homem estava disposto a mudar sua visão de mundo por causa dela. Em um impulso, ela o beijou. Foi um beijo que carregava a chuva de San Telmo, o mármore frio do subsolo e a promessa de um futuro que nenhum deles poderia ter previsto. No entanto, a vida não é um dorama sem suas reviravoltas cruéis. O sócio de Bautista, um homem ganancioso chamado Ricardo, descobriu as intenções de Bautista e o traiu, apresentando provas ao conselho de que ele estava agindo por interesses pessoais e sentimentais, negligenciando o lucro da empresa. Bautista foi afastado do caso e uma ordem de demolição imediata foi emitida para o Teatro de Los Olvidados, aproveitando uma brecha legal de urgência. Martina recebeu a notícia pelo rádio enquanto dirigia para o trabalho. O pânico tomou conta de seu ser. Ela correu para o teatro e encontrou as máquinas já posicionadas. Ricardo estava lá, com um sorriso vitorioso. Bautista chegou logo depois, desesperado, tentando impedir os operários, mas sendo contido pelos seguranças que ele mesmo havia contratado meses atrás. Pare com isso, Ricardo.
Esse projeto é ilegal, eu entrei com uma liminar de última hora. Sua liminar foi negada por um juiz que prefere o progresso ao romance, Bautista. Saia da frente. Martina não pensou duas vezes. Ela ultrapassou o cordão de isolamento e se colocou na frente da escavadeira principal. Seus olhos estavam fixos nos de Bautista. Ela estava disposta a cair com o prédio. Se você quer derrubar esta história, vai ter que começar por mim. Martina, saia daí. É perigoso. Não. Você me disse que o progresso é a única segurança, Bautista. Pois o meu progresso é o amor que eu sinto por este lugar e por quem você se tornou. Eu não vou arredar o pé. Bautista, vendo a mulher que amava em perigo, livrou-se dos seguranças com uma força que nem ele sabia que possuía. Ele correu e se posicionou ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. Os dois, sozinhos contra as máquinas, tornaram-se o centro das atenções de uma multidão que começava a se aglomerar. Moradores de San Telmo, artistas e jovens ativistas, inspirados pela coragem do casal, começaram a furar o bloqueio e a cercar o teatro em um abraço humano. A pressão midiática foi instantânea. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo o confronto. O governador da cidade, vendo a repercussão negativa e a mobilização popular massiva, interveio pessoalmente, suspendendo a demolição por tempo indeterminado para uma reavaliação completa. O Teatro de Los Olvidados estava salvo, pelo menos por enquanto. Meses depois, a primavera chegou a Buenos Aires. O aroma de jasmim invadia as ruas e o sol brilhava suavemente sobre o Rio da Prata. O teatro estava em obras, mas não para a destruição. O projeto híbrido de Bautista havia sido aprovado por um novo consórcio de investidores interessados no valor cultural e turístico do local. Martina e Bautista caminhavam de mãos dadas pela Puente de la Mujer em Puerto Madero. O contraste de seus mundos ainda existia, mas agora eles sabiam como construir pontes entre eles. Quem diria que o advogado mais implacável da cidade acabaria abrindo mão de uma parceria de milhões por causa de um teatro velho e uma arquiteta teimosa? Um teatro velho com alma, Bautista. E uma arquiteta que teimosamente se apaixonou pelo homem que tentou derrubar o mundo dela, mas acabou ajudando a reconstruí-lo. Sabe, eu ainda prefiro o novo. Mas agora eu entendo que o novo só faz sentido se tivermos algo real para carregar conosco. O que você vai carregar comigo? Tudo. Cada tijolo, cada memória e cada dia que o destino decidir nos dar em Buenos Aires. Ele a puxou para um abraço e o beijo que trocaram selou não apenas um compromisso entre dois amantes, mas a harmonia entre o passado e o futuro. No coração da Argentina, entre o tango e o asfalto, Martina e Bautista provaram que até os inimigos mais declarados podem encontrar o caminho de casa nos olhos um do outro. A cidade, com suas luzes e sombras, continuava a pulsar, mas para eles, o tempo finalmente havia decidido parar no momento exato em que o amor se tornou a única construção que realmente importava. Em uma reviravolta dramática, um desastre natural os obriga a encarar suas vulnerabilidades, revelando segredos que transformam a rivalidade em um amor proibido e profundo. Eles precisarão escolher entre suas carreiras e o sentimento que os une para salvar o que resta de suas almas. Uma história épica de romance e redenção no coração da Argentina, onde o tango dita o ritmo de dois corações que aprenderam a bater juntos contra todas as probabilidades.